Dentro de modificadores de acesso, que além dos privados, dos públicos e dos protegidos que a gente já viu, a gente tem ainda outras coisas, tá? Que pode modificar a forma de armazenar um determinado objeto, a forma de como ele é compartilhado e tudo mais. Então, o primeiro que a gente viu lá foi o private, tá? O encapsulamento, a proteção de dados, né? Quando a visibilidade de um atributo ou método é apenas dentro da própria classe, quem consegue acessar e manipular esses caras? Somente os métodos da própria classe. A gente sabe que todo atributo tem que ser protegido e pode ser acessado somente através de seus métodos. Mas pode ter método privado? Pode ter método privado também. É método que é útil só para a própria classe. As outras classes não precisam conhecer ele, não precisam saber como ele funciona, porque eles podem ser chamados somente dos métodos públicos da minha classe. E não é acessado de outro lugar. Então, além do private, a gente tinha também o public, atributos ou métodos que são visíveis em qualquer lugar. Tá? Então, você cria um objeto, você consegue acessar as informações dele. Então, geralmente, a gente não trabalha com atributos como sendo públicos. Então, os atributos de uma classe não devem ser definidos como públicos. Porém, os métodos, em sua grande maioria, devem ser públicos. Então, isso aqui a gente já viu. Então, a gente põe os atributos como privados, os métodos como públicos, e aí a gente consegue acessar essas informações através dos seus métodos. O Protected, o que ele é? Qual o objetivo dele? Não é ser público, nem ser privado, é o meio termo entre esses dois caras. Ele protege uma informação ou protege um determinado método, ou seja, esse método só pode ser chamado pelas suas classes filhas ou pelas classes que fazem parte do seu pacote. Dentro de conta poupança aqui, ó, criar um protected aqui dentro, o que vai acontecer? Se eu criar aqui, ó, um protected int valor, tá? Esse valor aqui, que é um valor protegido, aquelas classes que herdarem de conta poupança vão conseguir acessar esse valor. E também todo mundo que está no mesmo pacote aqui, ó. Então, todos esses caras que fazem parte do mesmo pacote têm acesso a esse cara, tá? Então, tomar bastante cuidado para utilizar o Protected os meus atributos, tá? Então, vou usar Protect quando? Raras as vezes. Quando eu preciso que as classes filhas utilizem algum valor da classe mãe. Então, é só esse caso que a gente vai ter da utilização do Protected. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado, não são só as classes filhas. Ele é tanto para as classes do pacote, para qualquer uma dessas classes, ou para quem herdar a conta poupança. Então, acaba sendo um negócio que fica muito aberto. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de definir um atributo como protegido. Tá? Métodos podem ser definidos como protegidos? Pode também. Se o meu método pode ser utilizado só pelas classes filhas ou pelos métodos das outras classes que fazem parte do meu pacote, eu posso colocar como protegido também. Tá? Só tem que tomar cuidado, porque quando você cria um método protegido, depois você não consegue fazer mais nada com ele. Exemplo, eu fiz uma... Eu estou criando um... Apesar que não, apesar que na herança ele vai funcionar, então não tem problema. Mas o protegido, ele funciona dessa forma. Então, uma classe que tiver fora aqui, que eu quiser criar uma outra, vou fazer o seguinte, vou criar aqui um novo pacote aqui, ó. Tem um pacote aqui que chama teste. Tá? Então, se eu criar uma classe aqui dentro do meu teste, ó, tá? Se eu criar uma classe aqui dentro do meu teste, o que vai acontecer? Essa classe aqui não vai ter acesso a esse protected aqui. Por quê? Porque não fazem parte do mesmo pacote. Tá? São pacotes diferentes. Tá? Então, bastante atenção. Então, quando a gente coloca um método como protegido, quem vai poder acessar ele são somente as classes filhas e o pacote da mesma classe.
bastante atenção nesse caso. Então tá mais ou menos a ideia aqui, ó. Então eu tenho o meu pacote principal, tá? Então todas essas classes que estão dentro do meu pacote principal aqui, ó, a minha superclasse, a outra classe, mais uma classe, ou seja, todas as classes desse cara conseguem acessar esse atributo protegido, tá? Esse atributo do tipo protected. E se eu tiver um outro pacote aqui e fizer uma herança, tá vendo? Uma subclasse dessa classe principal, essa subclasse consegue acessar esse. Porém, essa classe desse pacote aqui não consegue acessar esse método. Por quê? Porque ele está protegido. Esse método ou esse atributo, porque ele está protegido. Tá? Então, quem tem acesso a ele? Só quem está dentro do pacote. Então, a outra classe consegue acessar o atributo protegido. Mais uma classe também consegue acessar o atributo protegido. A subclasse aqui, apesar de estar em outro pacote, mas como ela herdou da classe superclasse, ela também consegue utilizar o atributo protegido. Mas essa classe do outro pacote aqui não consegue acessar esse cara. Beleza? Então é questão de visibilidade. O public, todo mundo vê. O privado é interno à classe, então nem do próprio pacote, nem de outros pacotes vão enxergar. O protegido é do mesmo pacote ou subclasse. E aí fechou a questão de visibilidade. Ou seja, uma é toda aberta, a outra é toda fechada e uma outra é intermediária, onde eu posso conseguir fazer acesso aí ou do mesmo pacote ou de uma subclasse. Bom, agora vem outros carinhas aqui. Vocês vão ver bastante, tá? Pode aparecer em vários lugares. O primeiro é o modificador final. Vira e mexe, o NetBeans, o que ele faz? Ele vem e fala aqui, ó. Ele traz uma informação aqui. Ele me traz uma informação falando assim, ó. Colocar valor como sendo um atributo final. Tá? Esse aqui não vai falar porque aqui não é private. Vou colocar private. Tá? Ele vai falar, pode ser final, por quê? O que ele quer dizer com isso? O final significa que o valor que eu jogar dentro dessa variável, dentro desse objeto, não vai ser mudado, tá? Não vai ser alterado no decorrer da execução da minha aplicação. Qual a vantagem disso? A vantagem é que você garante que um valor nunca vai ser mudado. Então isso vira uma constante? Pode-se dizer que sim. Tá? Então, se eu colocar final, significa que eu estou criando uma espécie de uma constante. Se for para valores tipos básicos da linguagem, é uma constante. Então, se ela é final, ela não pode ser mudada. Se ela não é mudada, ela é constante. Tá? Agora, se ele for um objeto, então imagino que eu tivesse aqui um final private cliente cli é igual new cliente. Se eu fizesse colocar final aqui, ó, significa que esse cli vai sempre aprontar, vai sempre estar referenciando esse mesmo objeto cliente. Ele nunca vai mudar para um outro objeto, mas o conteúdo do objeto cliente, tá? Os dados do objeto cliente podem ser mudados. O que não muda é a posição, qual objeto ele está referenciando. Tá? Então, se a gente cria o cliente 1 aqui, eu não posso, num determinado ponto aqui da minha aplicação, fazer o seguinte, fazer assim, ó, dis.cli é igual a new cliente. Tá? Se eu fizer isso aqui, ele já vai dizer, ó, não posso associar um outro valor à variável que é do tipo final, tá? Então melou, então meu cliente eu não posso fazer nada com ele, não. Você pode chegar e chamar o diz aqui, ó, ponto e mandar ler, não tem problema nenhum, tá? Eu posso alterar o conteúdo do objeto, mas eu não posso criar um novo objeto e associar a ele, tá? Então o final tem esse objetivo, a gente não perder, não
perder a referência para um determinado objeto. Eu posso mudar o conteúdo dele, mas o objeto em si tem que ser o mesmo. Tá? Eu posso mudar os dados dele, então eu posso vir aqui, ó, e alterar esses dados do meu cliente aqui, ó, que é empresa, cargo, limite, mas eu não posso criar um novo cliente e colocar ali. Tá? Esse é o objetivo do Final. Tá? Ah, beleza. Então, o modificador final tem como objetivo evitar que o valor do identificador seja alterado após sua primeira atribuição. Ou seja, ele se torna uma constante, porém não como uma constante da linguagem C. Tá? Por que uma constante da linguagem C? Porque a linguagem C ela trabalha um pouco diferente. Como que funciona a constante? A gente define lá o constante, e aí essa constante, quando o compilador vai fazer a primeira passagem dele, ele pega todo lugar que tem essa constante e troca pelo valor em si. Você fala, ó, a constante C é igual a 10. Então, todo lugar dentro do meu programa C que ele encontrar a constante C, ele vai tirar a constante C e colocar o valor 10 lá. Tá? Então, é um pouco diferente, certo? Mas a ideia principal deles é a mesma, que é tornar o valor não mutável. Tá? Então, ele torna o valor não mutável. A gente usa quando para garantir que o valor de determinado identificador não seja alterado após a sua primeira atribuição. É importante que conexões com o banco, aí está onde a gente vai usar. É importante que conexões com o banco, conexões de internet e os objetos mais complexos e demorados de criar sejam recriados e alterados. Tá? Então, quando a gente coloca final, a gente cria conexão com o objeto, cria conexão com o banco, e a partir daí a gente não vai ficar criando um monte de vezes. Por quê? Porque isso aí demanda tempo e demanda recurso. Então a gente coloca ele como final, cria uma vez só e utiliza ele. Tá? E evita que seja feita a recriação várias vezes. Bom, aqui que está o negócio. O modificador final pode ser utilizado em atributos, métodos, classes, parâmetros, identificadores locais, os métodos, tudo mais. Então, eu posso utilizar o final em tudo, pode. Por quê? Porque ele não é coisa referente à classe de visibilidade. Só que, quando a gente coloca em atributo, parâmetros e identificadores locais, ele não permite alteração do valor inicial do atributo. Ah, beleza, você já falou isso. Opa! Em classes, ele proíbe que essa classe seja herdada, ou seja, estendida. Olha que interessante. Então, se eu colocar aqui, ó, vou abrir o meu NetBeans de novo aqui, e falar que a minha classe aqui, ó, pessoa, vou tirar o abstract dela aqui, ela está com abstract. Abstract aqui. Muito bom. Eu posso colocar como final. Olha que interessante. Se eu pôr ela como final aqui, ele vai falar que tem um abstrato lá embaixo. Aí eu vou colocar um barra aqui só para comentar, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, ó, beleza, eu criei a minha classe pessoa como final. O que significa isso? Eu não posso fazer herança dessa classe. Tá? Eu não posso criar uma classe cliente que usa essa classe final. Tá? O que vai acontecer? O meu cliente, olha lá, ó, ele já gerou um erro, porque ó, ele vai falar, ó, não posso herdar de uma classe pessoa que é final. Tá? Então, quando eu coloco final em algo, significa que ele não vai ser mais alterado. Ou seja, não vai ser herdado, eu não posso criar uma herança dela. Tá? Ah, professor, mas qual a vantagem disso aí? A vantagem é se você não criar, se você bloquear a herança, se você deixar como herança, qualquer um pode utilizar o pacote seu sem ter o seu código-fonte, pode utilizar aquilo que você já fez para coisas. Agora, se você não quer que isso ocorra, o que você faz? Você cria como final. Então, a pessoa não tem o código para poder alterar e também não pode estender ela, porque ele não pode alterar, porque ela é final. Tá? Então, quando a gente coloca uma classe como final, a gente tem que atentar que ela não vai ser mais utilizada para herança. Tá? Deixa eu voltar o meu pessoa aqui ao que era antes. Vou botar o abstrato lá. É o mais aberto de todos, que na verdade o abstrato você nem implementa praticamente nada.
public abstract. Então a gente tem a classe que é abstrata, que ela é genérica, que ela é feita para herança, e a gente tem uma segunda, que é a final, que você não pode herdar dela. Tá? Vamos lá. E além disso, além de atributos, parâmetros, identificadores, que a gente torna eles constantes, em classe que a gente proíbe que a classe seja herdada, é igual uma coisa da classe string. Se eu for tentar fazer uma herança da classe string, que ela existe, ele não vai deixar, ele vai gerar um erro. Tá? Eu posso utilizar em métodos também. Olha que interessante, cara. Se eu uso em método final, significa que ele é final. Se ele é final, eu fizer herança, eu não vou poder sobrescrever. Ô, professor, mas como assim? Imagine aqui que eu crio lá um método para conexão com o banco e esse método vai ter que ser fixo, ninguém vai poder ficar mexendo nele. Tá? Então eu posso vir aqui, ó, e colocar nesse cara aqui, ó, vamos pensar que é o ler aqui, eu vou colocar assim, ó, final. Quando eu coloco o final aqui, o final, significa que não pode ser sobrescrito esse método. Tá? Então o meu método ler não pode ser mais sobrescrito, ele vai ser sempre esse método ler, nas classes filhas também. Tá? Então se eu vier aqui, ó, na classe cliente, ó, ele já vai gerar um erro, ó, falando que eu não posso sobrecarregar. O ler em cliente não pode ser sobrescrito. Não pode sobrescrever o ler em pessoa, porque ele é um método do tipo final. Olha que interessante. Então se a gente tem um método que a gente não quer que a pessoa altere ele, não quer que a pessoa faça uma sobrecarga nele, sobrecarga não, sobrescrita, você coloca final? Exatamente isso. Então isso daí é para bloquear o que pode ser feito ou não com as suas classes. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente compila, tá? Essa classe ela pode ser estendida. E aí, se a gente estender essas classes, a pessoa estender, ela pode pegar, imagina se ela tem um sisteminha, você fez lá uma aplicação legal, tal, ele pode pegar a sua classe e estender as suas classes. Tá? Se ele conhecer quais são os nomes dela. Provavelmente conhece, porque dentro de um ponto jar, a gente tem todas as classes que a gente fez dentro da minha aplicação, porque as classes são compiladas de forma separada. Tá? Então, bastante atenção com isso daí. Então, o final ele bloqueia ou que você sobrecarregue métodos, sobrescreva métodos, ou que você faça herança de classes. Então, uma classe final não pode ser herdada, um método final não pode ser sobrescrito e uma variável final não pode ser trocado seu valor. Beleza? Então, o final é algo bastante interessante aí, só que tem que tomar cuidado na hora de usar. E aí vem um modificador que é extremamente importante, cara. Isso aqui a gente vai usar, tá? É o modificador static. Tá? Professor, estático é que não pode mudar, não. Já também não é isso daí, tá? A ideia do static é o seguinte: a utilização de static torna os métodos e atributos pertencentes a uma classe e não aos objetos. Mas como assim, professor? Não é da classe do objeto? Não. Tá? Quando eu crio um método estático, eu não preciso instanciar um objeto para usar esse método. Tá? É algo bastante diferente. Tá? É como se o método ou a variável fosse global. Eu posso chamar de onde eu quiser esses caras, sem instanciar objeto nenhum. Tá? Então, os métodos, geralmente, a gente só pode utilizar os métodos quando a gente instancia um objeto. Certo? Mas se o método for estático, eu não preciso instanciar. Tá? Então, não é necessária a instanciação do objeto. Se você tem uma classe produto e dentro dela tem um atributo estático e quantidade de produtos, significa que você pode acessar o valor desse atributo de classe utilizando produto. Então, ó, em vez de você utilizar um objeto, você usa o próprio nome da classe quanto quantidade de produtos. Então, a gente vai fazer um exemplozinho aqui. Tá? Terminar de passar aqui, depois a gente vai e faz lá um exemplozinho para mostrar para vocês como que funciona o estático, cara. É muito interessante. Tá? Os métodos com modificador estático só podem acessar os atributos estáticos da própria classe, não tendo acesso aos métodos e atributos comuns da classe. Opa! Então, se eu tenho um método estático,
ele não pode acessar os atributos da classe, a não ser que esses atributos sejam estáticos também. Então, o método estático acessa atributo estático, não consegue acessar atributos não estáticos da classe. Tá? Os parâmetros são normais, o acesso aos métodos estáticos é feito diretamente com o nome da classe. Tá? Então, ó, se eu criei aqui um método public static int get próximo código, tá? Para mim chamar esse get próximo código, eu ponho o nome da classe, não é o nome do objeto, tá, pessoal? Não é o objeto instanciado, seguido do nome do método. Tá? Se a gente for fazer isso daqui com um método comum, não funciona. Tá? Então, os métodos estáticos eles pertencem a quem? Pertence à classe. A variável não. O atributo estático também pertence à classe. E a vantagem interessante do atributo estático é que ele é como se fosse global. Então, é como se fosse... Vou mostrar aqui, ó. Atributo estático. São atributos que são vistos como um único para todos os objetos instanciados dessa classe. Não entendi, professor. Então, ó, imagine, eu tenho aqui a minha classe definida, tá? Que eu tenho quantidade aqui. Esse sublinhado aqui indica que é um método, é um atributo estático. Então, se eu acessar a quantidade do objeto 1, eu não vou estar acessando esse quantidade aqui dentro dessa área de memória do objeto 1. Eu vou estar acessando o da classe. Se eu acessar essa quantidade, eu vou estar acessando quem? Esse cara também. Se eu estiver acessando esse, eu vou estar acessando esse também. Isso significa que todas essas quantidades aqui, tanto no objeto 1, quanto no objeto 2, quanto no objeto 3, referenciam a mesma posição de memória, que é referente à minha classe. Bom, vamos ver isso na prática. Tá aqui, ó. Meu projetinho está aqui. Tem 1 milhão de projetinhos já, igual vocês devem estar. Tá? Então, eu vou criar aqui uma classe Java. Vamos chamar aí de... Vamos colocar a mesma ideia daqui, produto. Tá? Vou chamar de produto essa classe aqui. Aqui dentro... Então, aqui eu tenho... Vamos colocar lá um private int o código do produto. Tá? Vou colocar um private int o nome desse produto. O private int e a quantidade em estoque desse produto. Então, quando são variáveis comuns, como são atributos comuns, eles são visíveis somente dentro do objeto criado, instanciado. Tá? Aqui, eu vou criar só vou criar um construtor aqui, tá? Para a gente entender o funcionamento dele. Vou criar o construtor, ele vai receber aqui, que é string, perdão. Tá? Esse meu construtor ele vai ter o código, vai receber o código, vai receber o nome e vai receber o estoque. Diz.código é igual ao código recebido. Diz.nome é igual ao nome recebido. Diz.estoque, quantidade de estoque é igual ao estoque recebido. Então, criei o construtor. Agora eu vou usar o meu próprio o NetBeans aqui para gerar o nosso toString, tá? Que é a forma de apresentação. Tá? Então, esse toString, o que é o toString? O toString é quando eu dou um print no objeto, quando eu dou um print ln num identificador do tipo objeto, é como vai ser impresso esse cara. Tá?
Então eu posso criar uma string de formatação aqui, ó, colocar assim, ó, código mais código, depois vou colocar na outra linha aqui, ó. Vou fazer um pulo de linha aqui, ó, barra N, salto a linha, vou colocar o nome aqui. Vai ficar tudo alinhadinho, tá? Vou pôr o nome e depois, por fim aqui, eu pulo outra linha, tá? E coloco o meu estoque aqui dentro. Tá? Então aqui eu criei o quê? Eu criei como será impresso um objeto do tipo produto. Beleza? Aí então, se eu vier aqui, eu vou criar agora uma outra classezinha aqui para a gente criar um objeto e mandar imprimir esse cara. Vou dar um new aqui, vou dar uma classe Java aqui, vou chamar aqui de principal. Para a gente brincar um pouco com esse cara. Tá? Então, no principal aqui, ó, a gente vai trabalhar com esse produto aqui. Então, eu vou criar um produto e vou mandar imprimir. Tá lá, então criei meu produto e aqui vou imprimir esse cara. Tá? Se eu chegar a dar um print P aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o que, professor? Ele vai vir imprimir dentro de produto aqui, vai pegar o toString aqui e vai imprimir desse formato que eu criei. Então, se eu rodar esse principal meu aqui, dou run nele aqui. Está compilando a primeira vez, é mais demorado. Mas está aqui, ó, 1 arroz 10. Tá? Então, foi isso que eu fiz. Ó. Então, eu criei meu produto aqui. Principal aqui. Criei um produto, belezinha. Tá? Então, é isso que a gente está acostumado a fazer. Ou seja, a gente cria uma classe com membros privados, tá? Com atributos privados e com construtores e métodos, na verdade só o toString aqui, para fazer a impressão. Bom, e se eu quisesse agora saber que tem alguma forma de representar quantos produtos eu já cadastrei? Eu uso a release, professor. Não, mas eu não quero usar a release, eu quero saber quantos objetos, produtos já foram criados. Tá? Ou ter qual o último código que foi criado. Interessante. Então, o último criado, eu posso criar aqui, ó, private int último código. Opa, professor, mas esse último código vai estar sempre zerado, né? Toda vez que eu criar, ele vai estar zerado. Será que tem alguma forma de eu tratar isso? Eu precisaria ter, imagina, uma variável global que armazenaria esse último código criado. Para que eu sempre crie um próximo. Mas aí como que eu posso fazer isso? Então, se eu quiser uma variável global para todos os objetos dessa mesma classe, para todos os objetos dessa mesma classe, eu venho aqui e coloco ele como estático. Tá? Quando eu coloco como estático, você pode ver que até mudou, ele jogou em itálico esse cara aqui. Ó. Por quê? Porque esse último código aqui deixou de ser uma variável do objeto, tá? Uma variável pertencente ao objeto, para ele pertencer à classe como uma coisa única. Tá? Então, se eu vier aqui, ó, e falar assim, ó, vou iniciar ele como 0. Tá? Então, a primeira vez que ele for criar, ele vai ser criado como 0. E a partir daí ele vai ter outros valores. Tá? Então, eu vou vir aqui e fazer o seguinte, ó. Cada vez que eu crio um produto novo, eu posso fazer último código mais. Tá? E uso esse código aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Então, eu criei essa variável como sendo uma variável global, tá? Que todos os objetos vão ver. Então, o primeiro objeto que for criado, ele vai chegar aqui, vai passar aqui, ó. O último código é o que? É 0 mais, vai para 1.
aí ele cria o objeto como sendo, o produto como sendo código 1. O segundo objeto, ele vai vir aqui, ó, e vai pegar 1 mais, vai para 2, e aí ele vai passar para ser no objeto 2, tá? Então ele vai ser, eu vou tirar esse código daqui, então aqui eu estou criando o quê? Um código autoincremento, tá? Então se eu rodar esse cara aqui, ó, deixa, agora eu vou rodar duas, deixa no principal aqui, e vou criar dois produtos, tá? Vou criar o arroz e vou criar um outro produto aqui, ó, produto P2, P2 é igual new produto, e aí eu vou colocar lá feijão, que tem 5, Ctrl V, tá? E agora eu vou imprimir esse outro cara aqui, que é o P2. Então, ó, o que eu fiz? Eu criei dois objetos, não passei código nenhum para eles, tá? Se eu trabalhasse de forma comum, o que ia acontecer? Ele ia cadastrar os dois, ó, como sendo o quê? É 0, vai para 1, usa 1. É 0, vai para 1, usa 1. Vai ter sempre o código 1. Mas aqui, como eu defini ele como estático, o que vai acontecer? Ele vai permanecer o valor antigo dele, tá? Então ele vai guardar o valor e toda vez que eu for alterando, ele vai guardando essa alteração, certo? Então se eu rodar esse principal aqui, ó, vou dar um run file aqui. Tá, pessoal, olha que interessante agora, ó. Esse meu estático privado aqui, ó, estático, o que ele é? Significa que eu tenho uma variável única. Se eu tiver 40 produtos, esse último código vai ser um cara só, um espaço só de memória, tá? E o que eu alterar nesse espaço, ele vai ser válido. Aí, ó, eu poderia ter aqui também, ó, um método estático. Então, eu posso criar vários valores estáticos? Posso criar um monte de estático, tá? Só que lembrar, o estático, quando você cria dentro de uma classe, todos os objetos dessa classe vão enxergar esse único objeto estático, tá? Como sendo um espaço só, um espaço único de memória. Da mesma forma que fosse uma variável global, onde todo mundo acessa essa mesma variável, mesmo em funções diferentes, tá? Quando eu crio um método, então eu vou falar assim, ó, vou criar um método, agora eu quero um método para saber qual que é o último código, tá? Então eu posso criar um método aqui, ó, private não, public, né? Eu posso criar um método, a mesma coisa de criar um método, vai retornar um inteiro, que seria o get o último código. Tá? Que ele vai me retornar. Tá vendo que aqui a gente coloca sempre o produto ponto get último código, último código. Tá? Ah, professor, precisa colocar esse produto na frente de tudo? Dentro da classe não precisa. Mas é a mesma coisa do dias. O dias eu preciso colocar aqui? Não preciso. Mas é interessante colocar para dizer que eu estou usando o quê? Uma variável de classe, tá? Uma variável que pertence à classe, que é esse último código. Então aqui, ó, se eu criar um outro programinha meu aqui, ó, vou criar um outro programinha principal aqui, ó, principal 2 aqui, só para fazer teste, tá? Principal 2. Bem errado mesmo, tá? Nesse principal 2, olha o que eu vou fazer. Eu consigo acessar aquele valor. Escrevi o método main, é isso? Não, sim. Tá? Eu vou criar aqui dentro. Eu quero pegar, saber quantos produtos eu tenho. Eu não preciso instanciar o produto, ó. Eu posso fazer o seguinte: produto ponto get último código. Olha, então eu não preciso criar um objeto desse cara para me ter esse valor, tá? Eu posso simplesmente, deixa eu compilar aqui, senão vai dar erro de novo, né? Quero mais erro, tá cansado já.
Olha lá, ele me retorna 0. Professor, mas você nem fez nada com esse cara. Exato, por quê? Porque eu estou passando, ó, da classe produto, chama o método getUltimoCódigo. Eu só posso fazer isso com métodos do quê? Métodos estáticos, tá? Então eu venho aqui no produto, ó, tá aqui, ó. Eu poderia colocar aqui, ó, um outro método aqui, static, public. Vou fazer o contrário agora. Vou public, void, vou dar um set último código. Tá? E passo int aqui, o código que eu quero. Então eu quero setar qual seja o primeiro código a ser utilizado. Tá? Então, ó, eu posso vir aqui, ó, dentro desse meu principal aqui, ó, e falar, ó, em vez dele começar a cadastrar o produto desde o 1, eu quero começar no 10. Então eu posso vir aqui e falar assim, ó, produto ponto set último código 10. Tá? Então ele vai passar esse 10 lá para dentro do meu produto, ó. Vai passar o 10 para dentro do meu último código. Eu vou aumentar mais um e ele vai começar no 11. Tá? Então aqui, opa, aqui não deu 7, perdão. Produto ponto último código recebe o código que eu quero. Estão vendo? Então eu estou criando métodos que eu não preciso criar objetos para usar esses métodos. Tá? Mas muito cuidado com eles. Tá? É muito parecido com a gente criar função. A gente tem que criar a função lá e quer usar em qualquer lugar essas funções. É a mesma coisa. Então eu estou utilizando como se fossem funções independentes. Eu só chamo o nome da classe e faço ele executar. Então aqui, ó, se eu vier aqui no meu principal Java aqui, ó, e rodar esse cara, olha lá, ó, ele começou no 11 e foi para o 12. E olha que interessante, eu não tinha criado objeto nenhum ainda. Tá? Então eu posso fazer isso? Posso. Vou ter lugar que vai fazer isso? Vai ter lugar, vai ter que fazer, em alguns lugares vai ter que fazer isso. Por quê? Porque imagine o seguinte, você quer guardar um monte de clientes, um monte de produtos, um monte de fornecedores, um monte de vendas, tudo em array list. Só que cada vez que você cria o objeto onde está esse array list, o que acontece? Ele zera o array list, não zera? Mas eu não quero zerar a array list. Eu quero que esse array list permaneça ali dentro guardado. Tá? Então aí eu posso utilizar dessa forma. Então o static serve exatamente para isso. Se for uma variável, para que essa variável seja única para todos os objetos dessa classe, e variável não, um atributo, e se for um método, ele pode ser executado sem instanciar o objeto. Tá? Então são métodos e atributos de classe e não de objeto que a gente está acostumado a trabalhar.